eram estradas que não eram estradas. Era só uma trilha. A gente fala assim no nosso contexto de estrada, mas não era estrada, né? Chamavam de estrada, mas no nosso contexto mais atual, não, era uma trilha, era um pedacinho assim, uma fileirinha e muito assim, cheio de sujeira, de galho, de árvore, de arbusto, de toda sorte vamos dizer, sujeiras de viagens, né? Tava por ali. Então essa comitiva, ela limpava, né, a estrada por onde a comitiva real passaria. Então, se dizia que essa comitiva, ela fazia o seguinte, ela aplainava os montes e elas aterravam os vales, né? Claro, de maneira poética, mas é isso que acontecia. Eles arrumavam a estrada para a comitiva passar. Com certeza, a comitiva real tinha os seus animais de carga, mas tinha os seus animais de transporte, né? Tinha equipamentos e tudo. Então era uma comitiva grande. Então precisava alguém arrumar, né? Fazer a limpeza da estrada, daquela trilha, de tal modo que passasse pelo menos uma biga, né? Uma biga é a carruagem de guerra da época, né? Geralmente passavam duas bigas, uma do lado da outra, né? Geralmente com 4, 6 cavalos. Assista o filme Ben-Hur que você vai aprender disso, né? Então você tem tanto o Ben-Hur antigo, com o saudoso Charlton Heston, como esse Ben-Hur mais novo, né? Que esse filme Ben-Hur. Então você tem Charlton Heston, servo de Deus, viu? Falecido, mas um grande homem, um pregador do Evangelho. Então você tem essas duas bigas, né, andando, e geralmente era o que a comitiva fazia. Ela fazia uma trilha, ela preparava uma trilha de pelo menos 2 bigas, para passar em 2 bigas, né, por uma questão de segurança. Então havia esse pessoal que preparava. Então o que João Batista está fazendo e o que Isaías está colocando da sua identidade é que ele não era o principal, mas ele prepararia o caminho. Mas isso não depõe contra João Batista. Diz a palavra do Senhor, apareceu, versículo 4 do capítulo 1 de Marcos, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, qual era o ministério? Era pregar o arrependimento. Para que povo? O povo de Deus. Por que arrependimento? Porque era um povo de dura cerviz, era um povo que estava passando pelo que estava passando exatamente por causa da sua dureza de coração, porque não havia entendido a obra redentora, a obra maravilhosa do Pai eterno, todo-poderoso, o El Shaddai Adonai. Então havia realmente uma situação que João Batista, 400 anos depois de Malaquias, então eu sempre falo para você que de maneira didática, né? Sempre didática, não estou querendo dizer com isso que exista menos ou mais, dando menos ou mais valor por causa disso. Mas João Batista é um profeta do Antigo Testamento. De maneira didática, ele é Antigo Testamento. Jesus Cristo, na sua vida, antes da sua morte, ainda é Antigo Testamento, né? Ainda é antigo, né? Ainda que ele esteja abrindo as portas para a época da graça, como nós falamos, como nós geralmente falamos, ainda que ele abra as portas para o evangelho da graça, né? Sempre lembrando, eu já falei isso para você, evangelho, eu poderia chamar o evangelho de 2 maneiras. Na lógica hebraica, de evangelho do reino. Na lógica gentílica, evangelho da graça. Né? Então ele abre as portas para o evangelho da graça a partir da sua morte. De maneira didática, a sua morte é que germina, é que gestaciona, é que dá a luz, né, ao evangelho da graça,
agora que a gente chama de maneira didática, Novo Testamento, né? Por quê? Porque nós nascemos na sepultura. Sepultura de maneira humana, mas no ventre da Trindade de maneira espiritual, na morte de Jesus. É por isso que a Santa Ceia, ela comemora a morte, tá? Sempre lembrando. Então você percebe que João Batista, ele se propõe a entregar ao Senhor Jesus um caminho, através do quê? Do principal fundamento da igreja, né? Do Novo Testamento, da igreja, do ministério de Jesus. Qual é o principal, o maior, o mais profundo fundamento de todos os fundamentos? É o fundamento do arrependimento. Não tem maior fundamento do que esse, dentro da lógica de conversão. Primeiro lugar, arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso, porque remorso é só uma parte do caminho, não é o caminho inteiro. Por quê? Porque no remorso a gente percebe que cometeu uma coisa errada, que cometeu um pecado. No remorso a gente tem consciência que cometeu um pecado. No remorso a gente tem um peso por causa disso, uma tristeza, uma angústia, mas não é tudo. Porque o arrependimento vai além. Não obstante ter todos esses sentimentos, né? Consciência do pecado, entendimento do que significa o pecado que a gente cometeu, traz tristeza, traz peso, traz angústia, mas e aí? O que eu faço com isso? Agora eu tenho que abrir o meu coração ao Senhor, ou seja, como eu sempre falo, encontrar o caminho do arrependimento. É aqui que começa a obra. É a partir desse momento. Então, o que João Batista está fazendo? João Batista está passando, vamos dizer assim, uma ferição contábil, espiritual, emocional sobre o povo. Por quê? Precisava alguém, profeticamente falando, preparar o lugar. Lembra que eu falei para você? Tudo na palavra de Deus é de ação em ação profética. Jesus não poderia vir antes que houvesse esse movimento profético, antes que houvesse esse retorno, ainda que espiritual, ainda que de consciência, esse retorno aos princípios da palavra do Senhor, da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor, dos estatutos do Senhor e dos juízos do Senhor. Então, João Batista carrega essa carga de responsabilidade. Daí Jesus se referir a João Batista como não existir homem nascido de mulher maior do que João Batista. Exatamente por causa dessa autoridade, um homem incisivo, um homem que pregava no deserto, um homem que faz o caminho oposto. Ao invés de ir para o centro, para a praça, para a cidade, não, ele vai para o deserto. Ele faz o caminho contrário. Mas era um homem tão consistente, tão forte nos seus princípios, na sua vida. Um pregador que tinha vida no altar do Senhor, não era apenas um pregador. O que nós temos hoje, uma boa parte, não vou falar boa parte que aí eu estou exagerando, mas alguns, né, é uma preleção, é uma capacidade, é um carisma muito grande, mas daí ter vida de fato tem uma grande distância. João Batista tinha vida. João Batista era um pregador que vivia o que pregava e pregava o que vivia. O nosso grande desafio como servos de Deus, né? Então apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E João Batista não fazia milagre, João Batista não fazia prodígios e sinais e maravilhas, João Batista apenas pregava a palavra de arrependimento segundo o Antigo Testamento. Esse era João Batista. E por causa disso,
Jesus o admira tanto que ele fala que não existe homem nascido de mulher maior do que esse homem. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Se alimentar de gafanhoto e mel silvestre significa que ele era uma pessoa muito simples, tá? Não que ele não se alimentasse, mas obviamente ele não tinha só essa dieta. Ele comia outras coisas, mas havia uma simplicidade muito grande de João Batista. Ele estava vestido, assim como a gente lê lá em Reis, que Elias tinha como vestimenta, né? Ou seja, uma vestimenta muito rústica, muito simples, não era roupa. Era uma pele de animal, né? Que malemar estava costurada e que ele cobria o seu corpo. Versículo 7. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho, amado, em ti me comprazo. Então você tem aquilo que eu sempre estou falando para você, vai ser a característica do livro de Marcos. Ele passa de uma cena a outra rapidamente, né? Mas isso não depõe contra. É a síntese de toda a vida do Senhor Jesus. E ele faz isso de uma maneira muito técnica. Daí João Marcos ser um literato, né? Uma pessoa estudiosa, uma pessoa que dominava a língua latina, mas também dominava a língua e a estrutura de escrita da língua grega. Não era uma pessoa, não. Tanto é que Pedro se apoia nele para que ele possa escrever o seu evangelho. Então o evangelho de Pedro é escrito por Marcos, mas Marcos mostra uma estrutura, uma capacidade de síntese, né, de profundidade muito forte, muito consistente. Um homem letrado, um literato, alguém de uma técnica, alguém de um conhecimento didático muito grande, tá? Então João Marcos era esse homem que a gente já viu como jovem, como adolescente, mas também foi um homem educado, com certeza nas melhores escolas, com certeza com uma capacidade muito grande. Então você percebe isso conforme na estrutura da sua escrita e como ele passa de uma ação a outra de uma maneira muito fácil, muito desprendida, né? Eu diria até de uma maneira bem liberal, né? Nesse sentido de escrita, para que ele possa trazer vários ambientes dentro de um capítulo ou mesmo dentro de um versículo, né? Então, de tudo isso, o que ele está falando? Ele está falando de Elias. Não do Elias profeta, mas da característica da identidade de Elias que tinha sobre João Batista. Então, por isso que ele leva na sua escrita, no seu depoimento, no seu testemunho, o quê? De que João Batista se parecia com Elias, porque se parecia, na sua vestimenta. Então ele leva a pessoa leva a pessoa a exercitar a sua curiosidade, né? E claro que ele está falando do profeta Elias e de toda a sua consistência, de toda a sua identidade, que exatamente era o que existia no ministério, na maneira de como conduzia, né, o seu ministério o profeta João Batista. Pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Não obstante João Batista ser esse homem, do outro lado era uma pessoa simples e uma pessoa humilde. Por quê? Porque ele tinha um carisma, ele tinha uma presença muito forte.
Porque não é qualquer pessoa que se proponha a fazer a mão contrária, ao invés de ir para o centro, ao invés de ir para onde estão as pessoas, né? Nós que assistimos, ouvimos alguma coisa sobre marketing, marketing pessoal, sobre essa coisa da internet, e que tem que ser conhecido na internet, tem os impulsionamentos, a técnica. João Batista faz o caminho completamente contrário. João Batista está fazendo o que hoje todos recriminariam nele. Ele vai para o deserto. Ninguém passa no deserto. Não tem loja no deserto. Aliás, até os dias de hoje, viu? Se você for para lá nesses dias, você vai perceber que o deserto continua deserto do mesmo jeito. Parece que você volta a 3, 4 mil anos atrás. Então, você tem um homem que faz a mão contrária e as pessoas vão até ele. As pessoas procuram ele. As pessoas querem saber o que ele tem para falar. As pessoas querem saber o que ele tem para propor. E olha que ele propunha uma pregação que aos olhos de hoje também não daria certo. Não apenas tudo isso, o ambiente que ele estava, mas a linha de raciocínio da sua pregação. Pregar arrependimento. Os púlpitos e as igrejas estão abarrotadas de gente, e de pastores e pregadores, e grandes preletores, grandes palestrantes. Desculpe, às vezes tem nome de pastor, mas tenho cá as minhas dúvidas em relação à forma etimológica, a raiz da palavra pastor nesse sentido, né? Mas enfim, mas são pessoas que pregam a autoajuda, né? Que pregam aquilo, você vai ser forte, você vai vencer, você vai andar e você vai ser vitorioso, vai nessa tua força e tal, de uma maneira, né, a se utilizar da palavra de Deus, mas de autoajuda. João Batista não. João Batista vai para um ambiente, né, desértico, literalmente, um ambiente completamente nulo em relação a qualquer conforto de pessoas. Não tem uma tenda, não tem nada, ele prega mesmo assim, né, ao relento. E agora, a sua plataforma de pregação é o quê? Arrependimento, ou seja, apontando o pecado, apontando a angústia, apontando a aflição, apontando a tristeza, todos conceitos que hoje em dia é difícil pregar. Por quê? Porque com certeza essa pessoa não terá uma audiência tão grande, com certeza. Mas João Batista, ele faz a mão inversa também na pregação. E ele fala sobre arrependimento. Ele fala sobre bater no peito. Ele fala sobre aferir os caminhos, os nossos caminhos anteriores. Ele convida a sua audiência a olhar para si, a aferir a sua vida, a conferir os seus atos, a conferir os seus pensamentos, seus sentimentos. É um homem completamente contrário de tudo aquilo que nós humanamente poderíamos entender. Mas a Bíblia diz que as pessoas procuravam ele. E quando ele fala a respeito de Jesus, ele fala: vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Ou seja, eu não sou digno de ter a atividade daquele escravo, né? Os escravos tinham níveis, né? Vamos dizer assim, de capacidade de trabalho, né? Então você tinha um escravo que era alguém que ajudava a pessoa a aprender a ler e escrever, né? Eram escravos que eram professores, o aio, né? Como diz a carta de Paulo, que eram chamados de aios, né? E você tinha um escravo na pirâmide, na base da pirâmide dos escravos, que ele só servia para lavar pé, para desatar sandália, para limpar o chão, para limpar chão. Era esse escravo do nível, vamos chamar do nível 0.
João Batista está falando o seguinte: eu não sou digno de ser esse escravo. Eu sou mais indigno do que esse escravo. Né? E você sabe que um dos últimos atos do Senhor Jesus foi exatamente lavar os pés dos discípulos. Né? Então você tem todo esse ambiente. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. E amanhã a gente conversa mais sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Estamos começando aí na introdução do Evangelho de Marcos e pensando sobre o ambiente e tudo aquilo que o primeiro desbravador, o primeiro, né, a dizer e a falar textualmente para aquela geração sobre Jesus Cristo, João Batista, a voz do que clama no deserto. Ele não clamava no deserto, mas ele era a voz do que clama. Ele não falava dele, mas falava do outro. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, é sempre muito especial e sempre a gente aprende, né? Com o quê? Com João Batista, por exemplo, de que era um homem completamente desprovido de qualquer soberba, de qualquer altivez, não obstante ser um grande homem, ser um grande pregador, uma pessoa muito carismática, com certeza, e que fez total diferença, porque preparou o caminho para aquele que viria. E nós somos esse ministério de João Batista. Nós somos essa voz do que clama no deserto, preparando agora, né, o ambiente para o retorno do Senhor Jesus, preparando o ambiente para que nós, noiva, nos encontremos com o noivo, né, à beira do caminho, nas regiões celestiais, nos encontremos com o noivo nas nuvens com poder e glória. Então nós somos esse ministério, o ministério de João Batista, não pelo ambiente, não pela capacidade econômica, financeira, não, mas porque carregamos no bojo do nosso coração uma palavra eficaz, uma palavra contundente, e ao mesmo tempo nós vivemos aquilo que pregamos e pregamos aquilo que vivemos. Esse é o Evangelho da graça, esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o autor